Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 1, até onde o Espírito de Deus disser amém. Quantos acharam, digam amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei redes. Amém? Podei vos assentar, já estamos honrados com a oração do pastor Paulo. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha filha, de toda a igreja de Cristo que aqui está, pastor Walter, sua esposa, que Deus venha abençoar grandemente, pastor Paulo Zang, sua família, sua esposa, que as mãos de Deus venham estar sobre a sua casa, pastor. Glória a Deus. Queridos, o texto bíblico ao qual nós lemos aqui, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveram a Lucas, trata-se do início do ministério de Jesus. Jesus aqui ele está começando a exercer o seu ministério, e Jesus ele veio à terra. Diz a Bíblia que mesmo ele sendo Deus, ele não teve problema deixar de ser igual a Deus, e ele desceu na terra e se fez homem como um de nós. Para quê? Haja visto que a criação de Deus, o primeiro homem e a primeira mulher, por nome de Adão e Eva, pecaram, quebraram a aliança com Deus. Esse Jesus, a qual João diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele desceu para poder ligar de novo o homem a Deus. Por quê? Porque o pecado havia feito separação do homem a Deus. Haja visto que a única coisa que pode separar um homem e uma mulher de Deus é o pecado. A perseguição não te tira da presença de Deus. Os dias maus, a doença, a fome, a peste, nada disso pode te tirar da presença de Deus. A única coisa que me tira eu e você da presença de Deus é o pecado. E o primeiro homem caindo no pecado, toda a raça humana veio estar no pecado. Esse Jesus sendo o Verbo e desde o princípio estando com Deus, ele vai descer à terra para ligar o homem a Deus. E por que não dizer que ele veio para restaurar o DNA divino a qual Deus havia dado para o homem? O texto que aqui nós lemos, Jesus está começando o seu ministério, e começando o seu ministério, sabendo da responsabilidade, Jesus vai ao monte para jejuar, consagrar, porque a batalha, o que viria pela frente, era algo muito grande. Jesus, quando está no monte, assim como o primeiro homem que pecou, que quebrou a aliança com Deus, ele também foi tentado por Satanás no monte, a ponto de Satanás olhar e dizer: se tu és o Filho de Deus,
ordene que estas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Ele olha e mostra tudo o que tinha ao redor, os palácios, as riquezas, e diz para Jesus que se ele se curvasse e o adorasse, tudo aquilo, aleluia, ele daria a Jesus. Porém Jesus, como veio para restaurar o DNA divino do homem, ele olha para Satanás e disse: afaste daqui, Satanás, porque está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a ele é que nós devemos nos curvar e prestar a nossa adoração. Jesus agora sai do monte vitorioso, e aquilo que a primeira criação, aquilo que Adão não fez, Jesus fez, que foi já vencer a Satanás. Ele sai dali, e quando ele sai dali, ele agora vai, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, e ele vai formar uma comitiva de obreiro. Jesus vai levantar um grupo de obreiro para estar com ele. Nessa caminhada de Jesus, ele vai voltar à cidade a qual ele cresceu, por nome de Nazaré. Quando Jesus entra em Nazaré em um dia de sábado, e os senhores sabem um tanto quanto eu que os judeus no dia de sábado, eles não trabalhavam, não comprava, não vendia, não exercia nenhuma função a qual eles eram acostumados a exercer nos seus dias comuns. Mas os judeus, eles se reuniam na sinagoga para ouvir a palavra do Senhor e guardava o sábado ao Senhor. Jesus, como um bom judeu, entra em Nazaré e ele vai para a sinagoga. Quando Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, naqueles dias quando eles adentravam no templo ou na sinagoga, não era como os dias de hoje, que o pastor pega o telefone e liga para o pregador, manda um WhatsApp, convida o pregador para ministrar no culto. Mas naquele dia, o varão que tivesse a palavra revelada, ele se manifestava e tomava posse da Torá e ministrava o sermão para o povo. Naquele dia Jesus estava na sinagoga e logo ele vai se manifestar. Jesus se manifestando, ele toma conta do púlpito ou da tribuna e ele abre a Torá antiga e vai cair no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61, e Jesus começa a dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele me enviou para curar os aquebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos, restauração de vida, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Quando Jesus recita o profeta Isaías do capítulo de número 61, Jesus vai estar em um ambiente a qual os historiadores, ou para ser mais exato, o historiador Flávio Joséfo diz que em meio tantas as cadeiras que tinha dentro da sinagoga, no púlpito daquela sinagoga havia 3 cadeiras. A cadeira da direita se assentava o sumo sacerdote, a cadeira da esquerda se assentava o sacerdote, mas a cadeira central, ou a cadeira do meio, homem nenhum havia sentado nela e não poderia se assentar. Por quê? Porque esta cadeira do meio estava reservada para o Messias. Porém, o Messias que os judeus esperavam não poderia vir da casa de um servente de pedreiro, não poderia vir da casa de um pedreiro e nem da casa de um carpinteiro, como era José, o pai de Jesus, mas teria que vir do alto escalão, da
casa de algum sacerdote ou de alguém de posse financeira. Jesus, recitando esta palavra, ele vira e ele olha para a cadeira do meio, e ele vai em direção à cadeira e se assenta nela e diz: hoje se cumpriu a profecia desse livro. Os escribas e fariseus que estavam ali olhavam e diziam: não é esse o filho de José o carpinteiro? Quem é ele para se assentar na cadeira? Ele está se denominando o Messias. Mas outros olhavam e diziam: da onde que veio esta sabedoria? Jesus, sabendo o que eles razoavam em seu coração, olha para eles e diz: em verdade eu vos digo que daqui a pouco vocês vão recitar este provérbio dizendo: médico, cura-te a ti mesmo. Mas eu bem sei que um profeta não tem honra na sua pátria. Jesus se levanta dali e ele sai pela porta, mas o povo, a multidão que estava ali, não quer deixar Jesus, não quer se separar de Jesus. Por quê? Porque eles estão com sede de voltar para a sua origem, está com sede de voltar, aleluia, para a velha essência, e começam a seguir a Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega ao outro lado, ao lago de Genezaré. E quando Jesus chega ao lago de Genezaré, a multidão era tão grande, a qual eles apertavam e oprimiam a Jesus. Jesus vai olhar para a beira daquela praia, ou para a beira daquele lago, e vai olhar para dois barcos que estavam ali, a qual a Bíblia diz que era de Pedro. Jesus vai olhar e vai dizer para Pedro: Pedro, me empresta o seu barco, porque eu preciso, aleluia, pregar para esse povo. Quando Jesus pede o barco de Pedro emprestado, logo eu vou entendendo que a escolha de Jesus não foi por acaso. A escolha de Jesus, aleluia, não foi um tiro no escuro, como diz por aí. A escolha de Jesus não foi por uma falta de opção, mas a escolha de Jesus foi uma escolha seletiva. Por quê? Porque quando Jesus chama alguém, ele sabe por que ele está chamando. Quando Jesus chama alguém, ele sabe por que ele está chamando, para que ele está chamando, aleluia. Não foi uma escolha por acaso. A escolha de Jesus tinha endereço certo. Sabe por quê, pastor Walter? Porque na beira daquele lago de Genezaré tinha aproximadamente 4.000 embarcações, 4.000 barcos atracados na beira da praia, e Jesus foi direto no barco de Pedro. Quando Jesus te escolheu, Jesus não te escolheu porque não tinha mais ninguém. Quando Jesus te escolheu, Jesus não te escolheu porque não tinha opção. Ele te escolheu porque Ele conhece o teu coração, a tua história. O rabacanda labassuribicandaраia, aleluia. Você não adentrou aqui dentro deste culto hoje porque você não tinha nada mais para fazer, não. Foi Jesus que te trouxe aqui, e Ele te trouxe aqui para dizer, aleluia, que a promessa de Deus ainda está de pé. Ele te trouxe aqui para dizer, aleluia, que Ele ainda pode te curar, que Ele ainda pode trabalhar na tua casa, na tua história. Você não é fruto do acaso, você não é projeto de laboratório. A tua
tua vida não é rascunho feito por caneta e mão humana. Quando Deus te escolheu, você ainda nem tinha sido gerado no ventre da sua mãe. E queira Satanás sim ou não, Deus vai te levar para o propósito, Deus vai te levar para a direção certa. Deus está no controle da tua história. Aleluia. A escolha de Jesus foi seletiva. O interessante é que quando Jesus chega, Pedro está lavando as suas redes. Observe que aqui no texto, as redes que ele estava lavando era no plural. Ele está lavando as redes, e segundo a história, quando essas redes subiam vazias, vinham cheio de plantinhas que habitavam o fundo do mar. E alguns vão dizer que demorava cerca de 6 horas para poder lavar as redes. Quando Pedro está lavando as suas redes com os seus amigos, não era só lavando a rede, mas o ato de lavar as redes, pastor Paulo Zang, era a mesma coisa de Pedro estar dizendo: essa noite foi uma noite de derrota. O ato de lavar as redes significa que nada pode mudar. O ato de lavar as redes significa que decisões equivocadas foram tomadas na noite anterior. O ato de lavar as redes significa que a mesa vai estar vazia no outro dia. O ato de lavar as redes significa ponto final. Mas eu me alegro que Jesus entra na história dizendo: Pedro, me empresta o teu barco, que eu vou entrar na beira da praia para pregar. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Até aqui o negócio foi terreno, até aqui foi escolhas próprias, até aqui teve a mão humana no negócio, mas agora sai da terra, porque terra fala de coisas naturais. Quando Jesus entra para a beira da praia, fala de coisa sobrenatural. Ainda que esteja difícil, ainda que você não vê solução, Jesus está chegando aqui hoje para te dizer: eu vou te tirar da terra e vou te levar para a beira do mar, vou te levar para viver o sobrenatural. A porta que estava fechada, Deus vai abrir. Aleluia. Aquilo que o médico diz não tem jeito, o meu Jesus está entrando com a cura hoje, em nome de Jesus Cristo. Sai da terra para receber o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui, aleluia. Oh glória. Me empresta o barco, Pedro. Pedro teve uma noite inteira de frustração, e os senhores sabem que Pedro era um pescador conhecido, Pedro era um pescador respeitado. Pedro, por que não dizer que tinha uma empresa pesqueira que abastecia a cidade? Mas Pedro iria andar nas ruas no outro dia, e as pessoas iam dar gargalhada e dizer: Pedro, você já está velho, está na hora de parar. As pessoas iam olhar para Pedro e dizer: Pedro, é melhor abandonar a profissão. Olha lá, não é Pedro pescador? Não conseguiu honrar com o seu compromisso. Aleluia. E Jesus começa a pregar um sermão para o povo. Quando Jesus termina de pregar um sermão para o povo, a Bíblia diz que Jesus vai chegar em Pedro e dizer: ei Pedro, está lavando as redes para quê? Ô Pedro, é com a permissão de quem que você está lavando as redes? Quem foi que mandou você lavar as redes, Pedro? Quem deu ordem para você parar? Quem deu ordem para você desistir? Aleluia. Pedro,
pega as redes que você estava lavando, pega o barco e vamos sair da beira da praia e vamos velejar para o profundo mar. Aleluia. Profundo mar fala de coisas do céu, fala de coisas extraordinárias, fala de DNA do céu. Aí Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, espera aí, não está escrito no texto, mas é uma conjecturação para você entender isso aqui. Jesus, espera aí, o senhor sabe quem sou eu? O senhor me conhece? O senhor já ouviu falar da minha história, do meu nome? Conheço esse mar como a palma da minha mão. Eu sei aonde dá peixe e aonde não dá. Eu sei que tipo de peixe dá no norte, que tipo de peixe dá no sul. E eu estou cansado. Eu remei a noite inteira. Eu lancei rede a noite inteira e não pesquei nada. Aí o senhor vem falar para mim, depois de uma frustração dessa, para mim voltar para o mar e jogar as redes. Aí Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, sabe qual que é o problema do homem? É que vocês colocam ponto final na história que eu ainda estou escrevendo. Você sempre vai ouvir alguém falar: rapaz, abandona. Sempre você vai ouvir alguém falar: para, desiste. Sabe o que é isso, irmão? É querer colocar ponto final naquilo que Deus ainda está escrevendo. Mas eu vim aqui hoje como um profeta dizer: ainda que o ano passado não foi bom para você, ainda que a situação é adversa, ainda que tudo parece que não vai dar certo, eu vim aqui dizer: aguenta firme, rapaz, fica de pé, levanta a cabeça, sacode a poeira. Jesus está aparecendo hoje para lhe dizer: eu estou te tirando da terra e eu vou te levar para viver coisas sobrenaturais. Ei, o meu Deus não precisa da opinião de ninguém. O meu Deus não precisa da opinião do teu sogro, da tua sogra, não precisa da opinião da tua esposa, do teu esposo, para realizar o milagre. A única coisa que ele precisa é que você empreste o barco para ele realizar o milagre. Pregador, que barco é esse? Jesus está falando com alguém aqui esta noite: me empresta o teu coração, porque enquanto você me empresta o teu coração, eu vou curar traumas do passado, eu vou curar feridas do passado, eu vou visitar a tua casa. Me empresta o teu coração. Enquanto você levanta a mão, ele trabalha. Enquanto você adora, ele trabalha. Enquanto você dá glória, ele trabalha. Então, se você veio aqui esta noite para adorar a Jesus, se prepara, porque ele vai te pegar na beira desse mar. Ele vai te pegar lavando as redes, frustrado, e vai te levar para viver o sobrenatural. O sobrenatural. Quem acredita nisso, recebe o milagre de Deus aí para tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu pesquei a noite inteira, lancei rede a noite inteira. Jesus está dizendo: Pedro, você está falando com o verbo, você está falando com aquele que criou. Pedro, pega o barco, pega as redes e volta para o mesmo lugar. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque eu não preciso sair aqui desta igreja para Deus me honrar. Aleluia. Eu não preciso deixar de ser obreiro para Deus me honrar. Pega a rede e vai para o mesmo lugar. Aí Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, eu vou dizer um negócio para o senhor.
a noite não foi fácil. Não foi. Não peguei nada. Mas sobre a tua palavra. Observe que o texto diz: o mestre, o rabi, lancei rede a noite inteira e não pescamos nada. Só que sobre a sua palavra. Esta palavra mestre ou rabi não é a palavra mestre de um professor lá da escola ou da faculdade, mas esta palavra mestre no grego, ela quer dizer comandante. Sabe o que Pedro estava dizendo? Pelas minhas forças não iria mais, pela minha habilidade não voltava mais, não lançava mais as redes, mas sobre o teu comando eu vou lançar as redes de novo. Aleluia. Ei, até aqui quem tentou foi você. Até aqui quem tentou dar jeitinho foi você. Quem tentou resolver da tua forma foi você. Mas agora Jesus está dizendo: a única coisa que eu preciso é que você venha sobre o meu comando. Por quê? Porque sobre o comando de Jesus dá certo. Sobre o comando de Jesus acontece. Ei, tira a mão, tira a sua opinião, tira as suas conclusões e deixa fora, e diz para Jesus: agora eu vou, Jesus, mas vai ser sobre o teu comando, sobre o teu comando, sobre o teu comando, Jesus. Por mim, nunca mais. Por mim, eu não lançava mais, mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. E eles velejam para o alto mar. Quando eles chegam no mesmo lugar, parece que eu vejo um discípulo olhando para o outro e dizendo: Pedro está louco de obedecer ele. Passamos a noite inteira aqui e não pescamos nada. Aí Jesus diz para eles: lança a rede. E eles vão lançar a rede. Dá-me a entender que Pedro lançou as redes sozinho. Por quê? Porque quando a rede fica pesada, Pedro olha e diz: ei, as redes estão, ele pede ajuda para puxar as redes. Parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: enroscou lá embaixo de novo. Porque sempre vai ter alguém do contra, sempre vai ter alguém que não vai acreditar no projeto, sempre vai ter alguém que vai te desanimar, dizer: para, esse negócio de campanha, rapaz, esse negócio de dadismo, esse negócio de ser obreiro, desiste, para com isso. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que mandou você lançar a rede no lugar que não deu certo, é o mesmo Deus que vai fazer você andar de cabeça erguida, é o mesmo Deus que vai te honrar. Eu vim aqui hoje liberar uma palavra de Deus para a tua vida, aleluia, porque eu não sei se você veio aqui porque é amigo do pastor Walter, eu não sei se você veio aqui porque é de praxe bater cartão dia de quinta-feira na igreja, mas eu não vim aqui porque sou amigo do pastor Paulo Sangue, eu não vim aqui, aleluia, porque gosto de pregar, eu vim aqui porque o Deus me trouxe para o culto, a qual Deus marcou para mudar a história da tua casa, da tua vida, da tua saúde, do teu ministério. Você vai andar pelas ruas da cidade de Cascavel, e quando as pessoas olhar para você, vai dizer: não era ele que estava parando, não era o casamento dele que estava acabando, não é o ministério que não ia bem. Aí alguém vai dizer: sim, mas ele tem o DNA divino nas suas veias, e ele, aleluia, não é bastardo, é filho, é filho, é filho. E quem é filho de Deus, ele não deixa desamparado, ele não deixa passar vergonha. Se prepara para viver o melhor ano da tua
tua história, porque quem vai determinar, aleluia, para a tua vida não é a mídia, não é a televisão, não é a OMS. Sabe por quê, irmão? Porque a tua dependência não está no dólar, a tua dependência não está no real, a tua dependência não está nos Estados Unidos da América, a tua dependência está na mão do Deus que fez os céus e a terra, do verbo encarnado de Deus. Quem tem ele aí na vida? Não, se você tem ele aí na vida, sobe o nível da tua adoração, levanta a mão, abra a boca da glória, deixa Deus te pegar aqui essa noite. Urabacanda labassuri micandaraia, onde vasto orianda labasturi micanto nagassúria. Aleluia. A rede está pesada. Alguém diz, vamos ajudar, porque acho que enroscou lá embaixo de novo. Aí quando Pedro começa a puxar as redes, chega, estava preta de tanto peixe. Aí Pedro diz, me ajuda. Eles vêm correndo e começam a puxar a rede. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não vai passar vergonha, não vai ser chacota de... Ei, irmão, acredite, pelo amor de Deus, você que começou essa campanha, você que está me assistindo aí na casa, ainda dá tempo. Não quebre essa campanha, não pare, porque esta campanha não nasceu no coração do homem, não nasceu do coração, aleluia, do pastor desta igreja. Esta campanha nasceu nos céus. Os céus quer restaurar a sua origem. Os céus, aleluia, quer fazer da peixe aonde não tinha. Se prepara, porque depois que acabar esta campanha, as redes vai vir pesada, as redes vai estar cheia, e você vai colher aquilo a qual Deus já reservou para a tua vida. Aleluia. A rede vem cheia. Vou te convidar para ficar de pé aí no seu banco mesmo, aí no seu banco. Aleluia. E eu já vou encerrar. As redes vêm cheias, pastor Paulo, e eles colocam em cima do barco. E eu imagino, eu tenho convicção, certeza, que a mente deles, pastor Walter, era: que homem é esse? Parece que eu vejo Pedro dizendo: eu não entendo, foi aqui que eu passei a noite inteira e não deu nada, não entendo. Quando eles descem na praia, Pedro olha para Jesus, e Jesus diz: está impressionado, Pedro? Gostou, Pedro? Gostou. Pedro, eu não te trouxe só para uma pescaria, eu vim aqui restaurar o seu DNA, eu vim aqui te chamar para o centro da vontade de novo, Pedro. E eu quero te dizer uma coisa: vinde após mim, porque eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro sai dali, aleluia, em busca de voltar à sua origem, aleluia, em restaurar o seu DNA. Aí Pedro sai dali, mas quando Pedro sai, irmão, Pedro sai para ser trabalhado por Jesus, e você conhece a história. Eu estou encerrando. Pedro corta a orelha do soldado. Pedro, aleluia, Jesus olha para ele e diz: afasta de mim, Satanás. De tão ruim que era Pedro, Pedro não tinha condição de ser obreiro, Pedro não tinha condição de ser chamado filho de Deus. Quem é de nós que estamos aqui que escolheria Pedro, aleluia, para o nosso ministério? Eu particularmente dizendo, eu não escolheria, porque Pedro era sanguíneo, irmão, Pedro era ruim. Mas Jesus estava dizendo: olha, eu já desci aqui, aleluia, como o verbo encarnado, para restaurar a raça humana de novo com Deus. Daqui um dia eu estou partindo daqui, mas fica tranquilo,
tranquilo, porque para o lugar que eu vou tem muitas moradas. Eu só vou preparar lugar para os senhores e daqui a pouco eu volto. Mas porém eu não vou vos deixar só, eu vou enviar um outro Consolador. Esta palavra outro Consolador é uma palavra que deriva do grego, que quer dizer igual. Jesus estava dizendo: eu vou deixar alguém igual a mim. Se eu curei, ele também cura. Se eu batizo, ele também batiza. Se eu salvo, ele também salva. Se eu restauro, ele também restaura. Se eu mudo, ele também muda. Se eu opero milagre, ele também opera. Aí Jesus padece na cruz, morre, ressuscita. Aí eles estão lá dizendo: cadê a promessa? Cadê o Consolador? Alguns dizem que chegaram 500, aleluia, só ficaram 120, mas os 120 que ficaram ali foram cheios do Espírito Santo. Quando eles estavam orando, a Bíblia diz que um som veemente, como o som de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro, que usava a espada, agora não usa mais. Pedro, que era violento, agora é manso. Jesus estava dizendo: esse Espírito, Pedro, vai fazer você voltar ao seu DNA original. Aí Pedro sai dali cheio do Espírito Santo, a ponto das suas pregações cerca de 8.000 almas se render aos pés do Deus que fez os céus e a terra. Não entendi, pregador. Depois desta campanha, Deus vai começar a realizar coisas sobrenaturais na sua vida, e quando você abrir esta palavra, o entendimento vai vir. Quando você começar a falar, esse Espírito restaurador vai agir na tua vida, lá na tua empresa, no teu vizinho. Se prepara para ganhar almas para o reino de Jesus, porque o mesmo Jesus que salvou a Pedro veio aqui para nos trazer para nossa origem de novo. Esse é o ano de nós ganharmos almas para Jesus, e daqui a pouco as trombetas vai soar e nós vamos subir cantando santo, santo, santo. Quem vai para lá? Se você vai para lá, joga a mão para cima e recebe poder de Deus agora. Uma mão no seu coração, uma mão no seu coração, aleluia. Pedro foi um dos maiores ganhadores de alma, e a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, aleluia. Sabe para que Deus trouxe nós aqui, irmão, essa noite? Para nós entender que o nosso DNA é do céu, e aonde nós sairmos aí fora, nós vamos fazer a diferença. Pai, eu quero orar aqui esta noite pela vida do pastor Walter, da sua esposa, pastor Paulo Zang, sua esposa, sua família, e todos os membros que estão aqui. Pai, esse ano não será um ano de redes vazias, Senhor, mas esta igreja vai viver o seu melhor período. Essas pessoas que estão aqui vão viver o seu melhor período, Senhor. Eu determino agora em nome de Jesus, Pai, que o seu DNA está invadindo corações aqui esta noite, e que o Senhor está curando, que o Senhor está trabalhando naqueles que ficaram lá na casa, que moram em outro estado, em outra cidade. Você que me ouve aí pelo YouTube, se prepara para viver o ano da melhor pesca da tua história, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você joga a sua mão para cima e dê a melhor salva de palma para Jesus aqui esta noite.